Anderson, nós estamos aqui na Balestra mais uma vez e hoje a gente vai conversar com a Fran, que é a nutricionista oficial aqui, e a gente tem muitos assuntos interessantes, porque a primeira entrevista que eu fiz com a Fran, tudo bem, Fran? Tudo bem. Eu lembro, Fran, que você comentou de um trabalho relacionado a diabetes, e eu achei isso um assunto muito interessante, queria começar te perguntando o que é diabetes. Então, Val, a diabetes é uma doença crônica, né, em que o organismo ele não produz insulina ou utiliza essa insulina de forma inadequada, né? E o que é a insulina, então? Ele é um hormônio que vai regular a quantidade de glicose no sangue. Insulina é um hormônio? Isso, Olha, e daí o organismo... Ele que vai controlar, né, a quantidade de glicose no sangue. Olha, e quando isso falta, a pessoa tem problema, ela é um diabetes. Exatamente. E quais os tipos de diabetes? Você me falou que existe isso. Isso, existem vários tipos de diabetes, mas, por exemplo, o nutricionista, ele é um profissional que ele pode atuar tanto desde a prevenção do diabetes, né, que hoje em dia houve um aumento muito grande da questão de sobrepeso e obesidade na população, né? E com isso traz a consequência de diversas doenças, como entre elas o diabetes. Então o nutricionista atua na prevenção, tá? Ele pode atuar na fase em que o paciente é pré-diabético, então ele consegue controlar a glicemia ainda desse paciente. E nos tipos de diabetes, né? Que existe o diabetes tipo 1, que geralmente ocorre na infância, na adolescência, o diabetes tipo 2, que também é proveniente dessas doenças, que nem eu falei, como a obesidade, por exemplo, e o diabetes gestacional. Então, a gestante, ela pode apresentar uma alteração na glicemia durante essa fase, né? E o nutricionista pode aparecer, exatamente. E o nutricionista, ele é um profissional bem importante para atuar, né? Para tentar controlar ao máximo essa glicemia. Existe uma dieta específica para isso? Então, para certos pacientes existe a dieta que a gente chama de contagem de carboidratos. Os pacientes que fazem o uso da insulina, né? Então, como que funciona? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, o paciente se alimentou no almoço com arroz, feijão, algum tipo de carne, saladas e legumes, né? A gente vai verificar onde que existe carboidrato nessa dieta. Nessa alimentação. Não vai retirar. A gente vai fazer o cálculo de quanto de carboidrato que tem em quantidade de grama que esse paciente comeu. E com base nisso, ele vai aplicar a insulina, né? Só com o que falta. Isso, ele vai aplicar a insulina com a quantidade que o endocrinologista passou para ele. Então, o nutricionista, ele vai calcular a quantidade de calorias que esse paciente necessita ingerir durante todo o dia, né? E além disso ele vai calcular a quantidade de carboidrato e vai distribuir essa quantidade ao longo do dia. Nossa, é um trabalho muito específico. Bem específico. Dá para fazer. Dá para fazer. Do jeito que você está explicando, vai passando na minha cabeça. É uma questão de se organizar e fazer a coisa certa. Exatamente, é bem específico. Porque você vai deixar tudo certinho de acordo com aquilo que a pessoa consome. Exatamente, porque assim, o paciente diabético, né, ele pode participar também de festas, ele pode ter vida social. Ele só tem que saber como fazer isso. E daí né? ele não vai se prejudicar. Exatamente, não vai alterar muito a glicemia, né? Por isso que você tem que consultar um profissional que está abalizado para poder fazer isso, que é o seu caso. Isso. E quanto à questão de alimentos diet? Então, os alimentos dietéticos, eles estão bem associados, são associados a diabéticos, né? Mas assim, não é bem assim que funciona. A Anvisa, ela preconiza que alimento diet, ele deva ser retirado algum nutriente, né? Deve ser isento de algum nutriente. Por isso que ele se torna diet. Então, por exemplo, ele pode vir sem carboidrato, ele pode vir sem gordura ou ele pode vir sem sódio, por exemplo, né? Então não necessariamente ele vem sem o carboidrato, que é onde o paciente diabético ele precisa cuidar. Né? Então tem que aprender a ler rótulo, tem que aprender a verificar os ingredientes e a rotulagem dos alimentos. Principalmente tem que consultar um profissional. Eu acho perfeito isso, porque a maioria das pessoas, diet pode, mas a gente não tem essa informação que você está passando. Eu, por exemplo, nunca soube disso. Pois é, todo mundo associa que não vem com açúcar, né? Porque não é divulgado nos detalhes. Aí um profissional sabe explicar tudo isso. Exatamente. Boa sorte no seu trabalho. Você viu? Você pode ligar, marcar um horário e aí se você tem esse problema ou se você conhece alguém que tem esse problema, tem como você controlar, levar uma vida saudável e tranquila e desfrutando o melhor da vida, simplesmente sabendo como manejar tudo isso. É isso? Isso. Obrigado, sucesso no seu trabalho. Obrigada. Conforto, qualidade, segurança e tecnologia com profissionais experientes para cuidar da sua saúde. Nas áreas de odontologia, adulto e infantil, psicologia, psiquiatria, nutrição e fisioterapia. Sua saúde merece esses cuidados. Balestra Centro de Saúde Integrada em Foz do Iguaçu.